Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o fuso horário onde os participantes deste webinário estão incluídos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Sociedade Lusófona de Goa, o meu amigo Filipe Santos, de Angola Research Network e SADESA, pela impecável colaboração na organização conjunta deste webinário. Para além disso, é de se louvar o excelente trabalho que o Filipe Santos e a Angola Research Network estão a realizar no sentido de aproximar os países e as regiões da expressão portuguesa. Em nome da Sociedade Lusófona de Goa, gostaria também de agradecer a colaboração dos ilustres participantes neste webinário e, sem menosprezar a participação de todos eles, agradecer especialmente o Sr. Embaixador Rajiv Kumar, que teve a gentileza de participar ao nosso convite neste webinário. E a participação do Sr. Embaixador enriquece bastante este webinário, porque o Sr. Embaixador foi embaixador da Índia em diversos países da África, incluindo os de expressão portuguesa. O meu anterior participante, Pedro Santos, da Universidade de Macau, já explicou com muita clareza e discernimento a relevância da participação da China no desenvolvimento da África e também o anterior participante, Salvador Marcuso, realçou o muito importante papel de direito nas relações entre a Ásia e a África. Seguir-se a mim, Rui Verde, da Universidade de Oxford, que abordará a posição da Europa na sua colaboração com a África, de modo que a intervenção minha antecede a do Sr. Embaixador, e gostaria de apresentar aqui a minha opinião sobre as relações de África com a Ásia, com o foco do interesse da China e da Índia pela África. Um alerta prévio. Muitos dos dados e informações que são apresentadas aqui, foram apresentadas também anteriormente, referem-se a uma situação de pré-Covid e a de situação na Ucrânia. Situações que baralharam até certo ponto as relações entre a Ásia e a África, particularmente entre as grandes potências, mas com consequências para as potências emergentes, como é o caso da Índia. Enquanto pensávamos em África e nas suas relações com a Ásia, estávamos ainda a questionar como é que resolveríamos as dificuldades da pandemia nessas relações e fomos apanhados de surpresa pela intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Se nestas condições do baralhamento das relações entre as grandes potências causam-nos dificuldade para analisar objetivamente e com uma visão as relações entre a Ásia e a África, podemos imaginar quão difícil é prever o que vai acontecer depois de, principalmente, terminar a intervenção da Rússia na Ucrânia. Vai ser uma confusão em termos geopolíticos, vai ser um baralhamento, digamos assim, dos eixos geopolíticos. As grandes potências, vai haver um ordenamento um reordenamento hierárquico dessas potências. A Índia vai sair ganhando, a meu ver, dessa situação, mas, enfim, não vai ser fácil prever o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Para começar, uns pequenos antecedentes modernos e o interesse para o interesse da Índia e da China para a África.
esses antecedentes são relevantes para se compreender um bocadinho aquilo que está a acontecer, ou talvez vá acontecer no futuro, das relações entre a China, a Índia e a África. Podemos afirmar que não há dúvida que o foco das relações entre a Índia, da Índia e da China com a África, não há dúvida que são quase exclusivamente de interesse económico e comercial. Eu não quero dizer que não haja interesses culturais, de divulgação das línguas e assim por diante, mas o foco são as relações, a meu ver, relações económicas e de caráter comercial. Desde a sua independência, em 1947, a Índia apoiou consistentemente as lutas de libertação anticoloniais e antirracistas na África. Isso contribuiu para que a Índia criasse um legado político nas suas relações com a África. Por outro lado, a diáspora indiana na África é muito grande. Nós temos cerca de 3 milhões de pessoas na África, com cerca de 1,5 milhões na África do Sul. 3% da população da África do Sul é de ascendência ou descendência indiana. E, para além disso, 1,2 milhões de pessoas na África Oriental. O embaixador Rajiv Kumar, que me perdoe quaisquer dados errôneos, mas depois terá a oportunidade de me corrigir. Bem, apesar desses dois fatores, o legado político que a Índia tem na África e a diáspora que serve de ponte entre a Índia e a África, apesar disso, no início, nos primeiros anos da independência da Índia, a Índia não soube capaz de aproveitar essas vantagens e desenvolver, a partir depois da sua independência, uma relação consistente em termos económicos e comerciais, uma relação de vulto para com a África. Perdeu tempo com isso. Deve-se isso principalmente ao fato da Índia ter que reconstruir o país depois da independência. Utilizou todas as suas forças e as capacidades para unificar o país, para reconstruir o país. E sobravam, então, poucas forças, digamos assim, pouca atenção para articular quaisquer iniciativas com a África. O Partido Congresso, fundado nos finais do século XIX, dominou a cena política da Índia nos primeiros 30, 40, 50 anos. Sob a liderança indiscutível de Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro da Índia, o primeiro primeiro-ministro da Índia, o Partido Congresso seguiu uma política de centro-esquerda baseada em 3 eixos: democracia, socialismo e secularismo. Não é por acaso que o Congresso teve um sucesso retumbante em toda a Índia com as suas políticas nos seus primeiros 30 anos. Até o início da década de 90, o Congresso definiu, assim, os eixos da política indiana e, com isso, consequência para as relações externas da Índia. O importante nesses primeiros anos foi o consenso pós-colonial que a Índia tinha, que era de alcançar a prosperidade para todos os cidadãos da Índia e incutir nessa população uma consciência coletiva e sustentar a centralidade política. No entanto, apesar do envolvimento robusto na política interna por mais de 70 anos, isso não contribuiu para que a Índia tivesse uma estratégia clara e a longo prazo para desenvolver relações mais amplas
com o continente africano e conseguisse, assim, capitalizar a imensa boa vontade histórica que desfrutava na África. Essa situação começou a mudar no final das décadas 80. Porquê? Porque a economia da Índia começou a fraquejar e, sob a pressão do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, a Índia teve que se abrir para uma economia mais ampla, que não fosse centrada apenas no desenvolvimento da economia interna. Teve que se abrir ao mercado mundial e, com isso, desregulamentar a sua economia, o que significa cortar, por exemplo, os subsídios agrícolas e remover uma série de empecilhos que existiam para o investimento do estrangeiro. Muito bem. Embora tenha dormido um bocadinho nas suas relações com a África depois da independência, essa onda de liberalização e privatização na Índia contribuiu para que se olhasse a África sobre um outro ponto de vista, sobre um outro plano que não fosse apenas o da política interna, o da economia interna. E, com isso, a Índia, mais ou menos nos inícios deste século, conseguiu dar a volta nas suas relações com a África. Tal como a Índia, também a China, após a Segunda Guerra Mundial, teve severas dificuldades para entrar em contato com os países de fora da China. Estava esgotada financeiramente com a sua guerra civil interna, estava esgotada com a Segunda Guerra Mundial e, logo a seguir, veio o período de Mao, e esse período de Mao Tse-tung não contribuiu também para uma abertura para fora das fronteiras, em termos económicos, financeiros ou de relações diplomáticas, mas isso mudou também, mais ou menos, na década dos 90, como foi o caso da Índia. Mas aqui termina um certo paralelismo entre a China e a Índia, porque logo a seguir, no finais do século passado, a China empenhou-se muito mais com as relações, muito mais rapidamente com as relações africanas, com os países africanos, do que a Índia. E com isso, digamos assim, ganhou uma certa dianteira em relação à Índia. Estamos a falar dos finais do século passado, inícios deste século. Por exemplo, a China esteve à frente da Índia quando se tratava de reuniões regulares da cúpula com a África. O Fórum de Cooperação China-África, já foi abordado aqui, o FOCAC, em inglês Forum on China-Africa Cooperation, organizado por Pequim, reuniu ministros e chefes de Estado africanos com funcionários de Pequim já por 6 vezes desde o ano 2000. E provou ser uma medida muito eficaz nas relações entre a China e a África. São 56 países africanos com quem a China conseguiu entrar rapidamente em contato pelas suas relações, principalmente comerciais e de trocas comerciais, e entre eles com todos os países da expansão portuguesa na África. Nessas reuniões da China com os países africanos são elaborados planos de 3 anos que são executados de forma bilateral e monitorizados, o que é muito importante, por um comitê de acompanhamento. Isso facilita muito o diálogo constante entre a China e os países africanos.
Resultado disso é que a China tornou-se o maior parceiro comercial do continente, como sabem, com comércio direto de mais de 200 bilhões de dólares em 2019. Mas Nova Delhi não perdeu muito tempo também com esse avanço da China e seguiu o exemplo, até certo ponto, o exemplo chinês. Desde 2008 organizou a cúpula Fórum Índia-África, Índia-África Forum Summit IAFS, onde os representantes do governo indiano mantiveram discussões com cerca de 15 estados. Mas isso foi apenas o início. Com a eleição de Narendra Modi para o cargo de primeiro-ministro em 2014, avançou-se ainda mais na sua relação com a África e particularmente com o início, com a terceira cúpula do Fórum em 2015. Houve um pouco mais de movimento sobre o tema da África e pela primeira vez foram convidados todos os Estados africanos para essas reuniões entre a Índia e a África. Em 2016, Modi visitou Quênia, Moçambique, África do Sul e Tanzânia. É uma grande viagem à África. Qual era a intenção de Modi? Era, em primeiro lugar, renovar o contato com a diáspora indiana. Porque essa ponte entre a Índia e a China, através de IAP, é muito importante. São relações pessoais, muitas vezes, que existem na África, como o senhor embaixador Rajiv deve saber muito bem, que são muito importantes como contatos prévios para aprofundar as relações entre um país e a África. Para além disso, Modi tentou alargar ainda mais o mercado de vendas e abriu mais fontes diferentes para importações de matérias-primas. Mas houve também mais um aspecto diplomático muito importante. A Índia está empenhada, juntamente com o Brasil, por exemplo, em tornar-se um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a ideia nessa visita foi também manter um certo relacionamento com os países africanos que, nas organizações internacionais, poderiam apoiar essa ideia da Índia. Mais tarde, em julho de 2018, Modi foi discursar no Parlamento da Uganda e apresentou os 10 princípios orientadores para o envolvimento da Índia na África, 10 Guiding Principles for India's Africa Engagement. E isso é talvez a base da atual política de atividade no aprofundamento das relações da Índia na África, principalmente as relações comerciais. Esses pilares refletem, porém, uma mudança da anterior política. Por insistência tanto das empresas privadas como de instituições governamentais da Índia, Modi está a insistir e insistiu nessa sua visita aos países africanos que as parcerias fossem inclusivas, centradas nas pessoas, sustentáveis, transparentes e, acima de tudo, guiadas pelas necessidades e prioridades africanas. Isso é muito importante. Quer dizer, salientou a importância dos países africanos nesse diálogo. Não era só o investimento, não era só a colaboração, mas digam o que querem, digam como querem, por isso para nós é muito importante. Para além disso, acrescentou, existem também os problemas de segurança. A Índia considera os países africanos, especialmente aqueles que têm as costas para o Oceano Índico, como países importantes para a sua estratégia de Indo-Pacífico. A África é a nossa principal prioridade, disse Narendra Modi no seu discurso. O comércio da Índia com a África foi avaliado em cerca de 70 bilhões em 2015, 70 bilhões de dólares,
significativamente menos do que o volume do comércio sino-africano de cerca de 250 a 300 bilhões de dólares. Um grande problema continua a ser que as empresas, a meu ver, as empresas indianas gastam muito menos no seu investimento na África do que as empresas chinesas. E, além disso, os processos de decisão do governo indiano são muitas vezes mais burocráticos com os chineses. Isso, é claro, resulta do sistema político existente na Índia, que é democrático, e o sistema da China, que é mais ditatorial, centralizado, e onde se pode tomar decisões mais rápidas, sem levar em consideração muito as instituições de qualquer lado que estejam. Bem, esses processos, porém, causam dificuldades burocráticas para os africanos também entrarem em contato. Por isso, essa relutância em investir e a burocracia doméstica indiana são, ao meu ver, alguns empecilhos relevantes para aproximar mais a Índia da África em termos comerciais, estou a falar principalmente. Para além disso, e agora o meu amigo, senhor embaixador, que me desculpe, eu acho que a China tem uma liderança forte na África quando se trata de relações políticas. O governo de Pequim tem mais recursos diplomáticos. Corrija-me, por favor, se há um problema aqui. E fazem mais esforços políticos na África. Em todo o serviço diplomático, a Índia emprega cerca de 1.800 funcionários. E sabem quanto investe a China? 6.000 funcionários, cerca de 6.000 funcionários. Sabem quantas representações diplomáticas tem a República Popular da China? 52, em relação à Índia, que tem apenas, relativamente, 29 embaixadas e consulados. E espero isto, e eu tenho certeza que a Índia vai mudar. Mas com todo esse investimento da China na Índia e toda essa preferência que a China dá em termos de colaboração com os países africanos, começam a haver reclamações africanas contra a China. A que nível? Elas estão a causar conflitos na área tanto política como militar. Embora a China esteja a colaborar cada vez mais nas missões das Nações Unidas, mas agora sob a forma mais independente, essas missões causam perturbações nas relações políticas da China, com os países africanos. Por exemplo, a evacuação de cerca de 35.000 cidadãos chineses da Líbia em 2011 e a guerra civil no Sudão forçaram a liderança da China a adotar uma postura política externa muito mais pragmática do que a sua política anterior, que era de não interferência. Assim, por exemplo, está a ser construída também na República de Djibouti uma base militar chinesa sob o pretexto de organizar melhor a participação da China nas missões das Nações Unidas, nas missões também humanitárias. Mas a China não diz claramente quais os outros possíveis usos dessa base militar. Cada vez mais os governos africanos criticam também esses acordos de commodities ou produtos por infraestrutura com a China. Há uma espécie de crescente insatisfação pelo fato de governos locais chineses estarem a aproveitar de muitos desses fundos para o seu enriquecimento pessoal ou dos seus partidos, e além do que a qualidade da infraestrutura das construções chinesas na Índia parece que está a diminuir, o que causa arrelias aos habitantes africanos, claro. Recentemente, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores de Pequim,
disse que o governo ficou surprised, com os comentários do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, sobre uma suposta decepção africana com a colaboração da China na África. Pequim citou, porém, logo a seguir, uma pesquisa publicada em novembro de 21, poucos meses antes, pelo Instituto Pan-Africano Afrobarometer, que afirma que 63% dos africanos acreditam que a China teve uma influência positiva em seu país. Isso é muito importante para a China, para mostrar, pelo menos em termos de propaganda, que os africanos estão muito satisfeitos com a sua colaboração. Mas a verdade é que a China não exporta valores como a democracia, a liberdade ou a governança confiável. Passando por uma outra dificuldade da China, é que a China tem feito largos empréstimos aos países africanos, o que está a tornar-se um problema. Quase 300 bilhões de dólares fluíram da China para a África desde 2005. Na cúpula China-África em Pequim, no início de setembro de 2018, o presidente Xi Jinping prometeu mais 60 bilhões de dólares para os 3 anos a seguir, 19, 20 e 21. A questão é saber se esses enormes empréstimos são sustentáveis para os países africanos. Se são ou não, a resposta não foi respondida com clareza. O certo é que muitos Estados africanos estão a aproximar-se perigosamente de superendividamento e a China, como credor, pode assim ser diretamente afetada. A atuação, o envolvimento da Índia e da China na África não tem criado problemas especiais. A África é muito grande e não existe um conflito real entre a China e a África e a Índia nas suas relações com a África. Os países africanos oferecem tanto à China como à Índia oportunidades de garantir fornecimento de matérias-primas, abrem novos mercados de vendas e, além disso, com a cooperação diplomática, obtêm apoio da África, a Índia e a China, para influenciar a sua posição nas organizações internacionais. Mas como o apoio público à democracia na África é ainda relevante, a Índia é vista como um país que oferece um modelo de desenvolvimento, econômico com democracia de base, responsabilidade e transparência. Por esta razão, os especialistas indianos, sejam professores, sejam gestores, são muito bem vistos e acolhidos na África. A Índia, embora tenha chegado mais tarde, modernamente, na sua atividade, as suas relações na África, embora a Índia tenha chegado mais tarde, essa não me parece ser uma desvantagem muito grande, porque dali a Índia tem algumas cartas na manga. E as principais, a meu ver, são o número de empresas de sucesso na saúde e agricultura, que a África poderia muito bem beneficiar, porque são produtos e tecnologias acessíveis e simples. No entanto, por outro lado, essas relações são perturbadas por mais um elemento, que é desagradável tanto para a China como para a Índia. É que os países africanos acreditam muitas vezes ou acham que o envolvimento da Índia e da China na África, via principalmente das empresas, é uma espécie de um prolongamento, é um braço de interferência nos países africanos
dos respectivos governos da China ou da Índia, o que não é verdade. Antes, pelo contrário, a meu ver, o que se nota é que esse envolvimento eventual dos governos da China ou da Índia na atuação das empresas na África, isso causa um dissabor para as empresas e elas querem ser, presentemente, pelo menos, querem ter cada vez mais independência da atuação em relação aos seus governos, embora os governos sejam importantes para garantir os créditos e para estabelecer alguns contatos iniciais. Bem, sou quase a terminar, espero que esteja bem dentro dos 20 minutos. Como sabem, a colaboração Sul-Sul envolve, para além da Índia, a África do Sul e o Brasil. E esses três países, a Índia, a África do Sul e o Brasil, estão bastante empenhados em intensificar a sua colaboração. Isso fazem principalmente através, como sabem, dos BRICS, onde, para além desses três países, estão a Rússia e a China. Quer dizer, esse grupo tenta contrapor um bocadinho às iniciativas dos países ocidentais, digamos assim. Como é que poderia fazer, ou fazem, talvez começaram já a fazer, é aproveitar em força os financiamentos para a África, utilizando nos seus projetos os fundos do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, acrónimo em inglês do New Development Bank, fundado em 2014, com sede em Xangai. O que é que faz esse banco? Esse banco tenta ser uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional e concede empréstimos principalmente tendo em conta apenas os critérios económicos e financeiros. Até que ponto os critérios políticos vão ser subjacentes a esses critérios económicos e financeiros, só o futuro dirá. O banco é relativamente novo e há poucos projetos que já estão a ser financiados, mas veremos até que ponto a política, a componente política não vai interferir nessa ajuda à África. Concluindo, bem, a conclusão é um bocadinho mais arrojada, digamos assim. Nós temos um novo embaixador da Índia em Pequim, o Sr. Pradip Kumar Rabat, que, por sinal, fala fluentemente o mandarim e apresentou as suas credenciais na passada quarta-feira em Pequim e foi recebido bastante positivamente pelas autoridades chinesas. A meu ver, quem sabe se essas boas relações manifestadas pelos chineses não podem levar a que a Índia e a China concordem ou cheguem a uma espécie de trade agreement para a África, seja em termos geográficos, seja em termos económicos, seja em termos comerciais. Como a África é grande, China e Índia poderiam ser tentadas a negociar uma espécie de partilha da África, não em termos negativos, em termos positivos, porque cada um teria a sua fatia do bolo sem se perturbarem mutuamente. E essas perturbações vão surgir nos próximos anos, de certeza absoluta. A maneira é como é que se pode ultrapassar essas perturbações ou como é que se devia ultrapassar politicamente. A meu ver, a China e a Índia deviam cooperar no âmbito sul-sul, reforçar as suas componentes políticas, as suas componentes comerciais, para que houvesse uma certa
paz, digamos assim, porque a paz política é importante para os investimentos, a paz na África num conflito que pode e talvez surja entre a Índia e a China na África. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo prazer que tive em ouvir atentamente as vossas palestras, comunicações ou apresentações. E o meu amigo Rajiv, que desculpe se eu disse coisas erradas em relação à Índia, principalmente alguns números, os valores e a sequência. Desculpe, pode corrigir, por favor, não há problema nenhum.